Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas análises de hoje, dia 25 de março de 2021. Então, olhando bem, o que aconteceu aí no acumulado entre os dias 24, 23 e 22, nós vemos claramente que devido à atuação daquele sistema de alta pressão aqui sobre toda essa região aqui mais do sudeste do país, pegando parte do nordeste e também parte aí do centro-oeste, as frentes que avançaram nesses últimos dias, elas tenderam a ficar mais localizadas aqui sobre a região sul. Então a gente tem alguns acumulados aqui bem expressivos, claro, em alguns pontos maiores do que outros, mas a gente vê claramente que nesses últimos 3 dias, entre os dias 24 e 22, nós temos uma boa distribuição de chuvas na região sul, porém, ao que parece, se você comparar com o que realmente estava previsto, a gente teve aí os modelos superestimando novamente essa quantidade de chuva que caiu. Claro que principalmente foi um pouco também por essa interação com esse sistema de alta pressão. Nós tivemos uma sequência boa de chuva na região sul, porém nada tão significativo a ponto de mexer muito com as vazões nas bacias, por exemplo, do Uruguai e do Iguaçu nesse momento, até porque lá estava muito seco e essa primeira água que cai serve aí para juntar mais água de armazenamento no solo e depois é que você tem uma resposta melhor. E no mais, a gente está tendo aqui todo padrão, A gente já viu que o sistema de alta realmente ele começou a atuar aqui, tá pegando bem essa porção mais aqui central, se dirigindo para o leste do país, Pega também parte aí do norte, do centro-oeste, do praticamente todo o sudeste e praticamente quase por toda a região da Bahia. E as chuvas elas continuam se concentrando aqui mais tanto na região centro-norte do país, como aqui mais ao norte da região nordeste. A gente vê que tem algumas chuvas acontecendo também entre Alagoas e Sergipe, mas devido aí às perturbações ondulatórias dos alísios do sudeste. Então acompanhar para ver o que vai acontecer, e a gente já viu que essa característica aí era o que realmente iria acontecer quando tivesse estabelecimento mais bem definido dessa alta pressão. Olhando agora um pouco, o que a gente vê claramente é que a gente tem essa manutenção desse sistema de alta atuando um pouco mais aqui próximo à costa leste do país ao longo dos próximos 7 dias. E lá para o dia 1º, a gente observa que aparentemente existe um deslocamento dessa alta, Que aqui a gente tem duas características principais. A atuação um pouco da alta da Bolívia, junto com esse sistema de alta, e acaba aqui tendo um sistema bem definido e bem observado na previsão sobre a região do Mato Grosso. E o que acontece? Quando você tem esse tipo de sistema, a gente tem aqui o escoamento das frentes, e a tendência é que as frentes elas entrem, porém elas têm uma atuação mais de trazer chuvas para a região próxima à costa leste aí do sudeste e parte aí do nordeste, por exemplo. Então a gente tem, no primeiro momento, uma chuva atuando aqui mais sobre o Rio Grande do Sul. Depois, a frente ela tem uma componente mais para leste, uma componente mais zonal, e ela acaba aqui adentrando e tendo uma configuração de passagem mais sobre a região do Oceano Atlântico, e ela interage um pouco ainda sobre o continente, porém ela pega essa região aqui mais costeira. Aparece um pouco aqui de chuva na região do Grande, na Bacia do Grande e ali na Bacia de Três Marias, mas também nada tão significativo, por exemplo, para mudar muito o panorama que nós vemos hoje. Então a tendência é essa, tem o avanço das frentes, porém essas frentes elas passam mais na costa e atuam mais na costa leste aí do país. Observando agora o que mostra tanto o geopotencial em 500 milibares, a gente vê claramente que tem um núcleo ou outro aqui ainda atuando, mas aquele núcleo fechado, bem definido, que a gente observou nas previsões aí anteriores, a gente já vê que não tem nada tão significativo. A gente vê que lá
o dia 8, 9, a gente observa um núcleo aparecendo aqui nessa região com geopotencial de 590. Então, o que pode acontecer, o que a gente vê claramente, ó, aqui está dia 4 de abril, dia 5, então ele vai avançando dia 6, dia 7 já começa a aparecer o núcleo aqui mais fechado, né? Claro, ele tem um deslocamento aqui um pouco de oeste para leste, mas na média ele deve ter realmente esse posicionamento aqui. E isso deve fazer com que as frentes ela tenha essa componente de novo aqui mais zonal. Então as frentes lá para a segunda, né, quinzena aí, ou segunda semana operativa do mês de abril, a gente deve ter novamente esse padrão de configuração que nós estamos observando agora nessa primeira semana, já, né, que é a semana que vem, primeira semana operativa do mês de abril. Então, claramente a gente vê que a gente está começando a entrar num padrão mais de inverno mesmo, com a região mais central do país mais seca e a passagem dessas frentes mais aí com relação à costa leste do país em si, e não devemos ter tanta parametrização ou tanta diferença do que estamos observando hoje. Então, com isso, né, com esse movimento, as chuvas realmente elas devem se concentrar mais sobre a região sul. Agora, esse locacional vai depender do que os modelos estão prevendo e como vai ser o comportamento dessa alta. A princípio, ele está mostrando uma chuva mais concentrada na região do Rio Grande do Sul. Porém, se essa alta ela se deslocar um pouco mais para norte, deve pegar também Santa Catarina e pelo menos aí o sul do Paraná. E com relação aqui ao campo de pressão em 850, tive aqui o domínio ainda de uma alta bem definida aqui sobre a região do Atlântico Sul, porém já é um padrão mais de normalidade que acontece nessa época do ano, quando você já está começando essa transição aí para o inverno. Observando agora o que o modelo GFS está mostrando, realmente a gente vê claramente aqui, ó, padrão de chuva mais localizado no sul. A frente ela avança aqui e traz uma chuva mais aqui sobre a costa, seguindo aqui, atuando principalmente aqui sobre a costa do sudeste, avançando, chegando aqui até a costa da região nordeste. E a gente vê claramente aqui toda essa região aqui, em todo esse horizonte, está apresentando a manutenção dessa alta. Claro, em alguns momentos a barreira ela consegue ser rompida, porém o que a gente vê claramente é que essa alta está bem estabelecida em médios e altos níveis. As frentes conseguem passar próximo à superfície, mas a nuvem ela não se desenvolve tanto. Então, para você ter nuvens de tempestade, você tem que ter um desenvolvimento vertical de chuva, né? E principalmente das nuvens. O que acontece é que você não tem esse desenvolvimento. Então, a frente ela passa mais próxima à costa, ela consegue se desenvolver, mas dentro do interior do continente não. Então, toda essa região onde tem a atuação desse sistema de alta fica mais seco. Então volta a chover um pouco mais aqui na região sul. Aparentemente é uma chuva também que não é tão significativa, mas por exemplo, ela dá um certo alívio, né, para as bacias da região sul, e você pode ter uma leve recuperação das chuvas na região. Porém, nada tão significativo a ponto de mudar muito o que a gente está observando hoje. E com a atuação desse sistema de alta, o que a gente vê claramente é que a gente começa aparentemente a ter aqui a noção de pequenas ondas de calor nessa região mais central do país. Claro, ela vai evoluindo, vai chegando aqui próximo ao nordeste, mas essa região mais central realmente do país deve apresentar uma temperatura mais alta devido principalmente aí à atuação dessa alta pressão nos próximos 15 dias, ou seja, a gente vai ter temperaturas acima da normal climática nos próximos dias. E observando agora o que a gente vê de armazenamento de água no solo, a gente vê claramente que a região sul, aparentemente, ele mostra uma continuidade, né, aqui desse armazenamento de água no solo. A gente não tem uma melhora muito grande, porém a gente tem uma manutenção desse estado. Essa região aqui mais sobre o centro-oeste, pegando parte do centro-oeste, na verdade, parte do sudeste, a gente vê, né, uma diminuição gradativa desse armazenamento. Essa região é a famosa região do quadrilátero dos reservatórios. Então a gente vê que começa a diminuir, então muito provável que as vazões e as zenas da região ali do quadriláteros, que pega bem bacia do Grande, bacia do Paranaíba, a bacia de Três Marias e também a bacia de Serra da Mesa, apresenta aí uma diminuição contínua nesse armazenamento, em consequência uma diminuição contida no estado também das vazões.
Observando aqui, a gente tem claramente um tempo mais seco aqui na maior parte do Nordeste. A gente tem uma chuva aqui na costa leste do Nordeste, uma chuva atuando aqui mais ao norte do Nordeste também. Mas é uma manutenção de estado aí para os próximos 3 dias na previsão de armazenamento de água no solo. Já a região aqui mais centro-norte do país praticamente mantém aí a mesma configuração desse estado, dessa chuva e, consequentemente, né, a manutenção do armazenamento de água no solo nos próximos dias. Então, o que a gente vê, né, região de qualidade dos reservatórios para apresentar redução de chuvas, também nas bacias do Xingu e Tocantins, até porque já está entrando na própria sazonalidade aí, caminhando para o inverno. Região sul deve apresentar diminuição de vazões. Nesse primeiro momento há uma pequena elevação, mas depois volta a diminuir, mas essa elevação ela não é tão grande como se espera, né? Quando você tem uma chuva bem volumosa e você tem uma sequência de dias com chuvas e você tem aí afetando bem a questão do armazenamento de água no solo, a gente vê que tem uma leve recuperação, mas depois volta a cair. E o destaque ainda a gente tem aí a região do Rio Madeira, principalmente porque choveu bem no centro-norte da Bolívia, e a gente deve continuar tendo aumento gradativo aí fraco ou a manutenção. Claro, teve uma leve diminuição agora, ali na região das bacias do Riau e Santo Antônio, então, consequentemente, isso deve afetar um pouco ainda da região sudeste e centro-oeste. Então, olhando bem o que os modelos do ONS estão mostrando, né, que o ONS trabalha, a gente vê toda essa região aqui atuando principalmente, né, sobre um sistema de alta pressão. O EC a gente vê, né, que claramente, à medida que vai passando os dias, as previsões vai chegando mais próximo à semana operativa, tanto o modelo ETA 40 como o modelo GEFS americano, eles tendem, né, a ter uma convergência para o SMWF. E com isso, o que é que ocorre? Você tem o domínio dessa alta pressão e as frentes voltam a passar, mas ela tem uma passagem mais aqui sobre a costa. Então ela interage mais sobre a costa aqui do sudeste e parte do nordeste, mas não traz chuva tão significativa a ponto de mudar o que a gente está observando hoje, né, de Enas, por exemplo, na região sudeste e centro-oeste. Então tem uma chuva mais concentrada no sul, e aos poucos a gente vê que os modelos colocam realmente os maiores totais pluviométricos entre o Rio Grande do Sul, a Argentina e o Paraguai. Ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.